Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD e hoje estamos iniciando o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. Meus irmãos, então aqui estamos hoje, como eu mencionei, iniciando mais um trimestre. Eis aqui a lição que nós trataremos nesse trimestre, lições dos adultos. Nesse quarto trimestre de 2020, estaremos retornando ao jeito, abre aspas, normal, de ministrar as lições, com separações de classes entre adultos e jovens. E há, assim, uma particularidade nesta lição, ou nessa revista, que aqui está dizendo terceiro trimestre de 2020. Essa revista foi impressa para o terceiro trimestre, mas por conta da pandemia, a CPAD resolveu segurá-la e lançá-la agora no quarto trimestre. Então, os irmãos não se assustem com esta indicação de terceiro trimestre, porque esta realmente é a revista do quarto trimestre. Inclusive, as datas das lições estão erradas. A lição de número 1, 5 de julho de 2020, e na realidade a primeira aula é em outubro. Então percebam que existem essas dificuldades na lição, mas os irmãos não se assustem. Realmente é esta lição que nós estaremos estudando nesse quarto trimestre. E nos acompanharão também o livro de apoio. Esse livro de apoio, eu já estudei a lição de número 1, justamente para preparar o roteiro deste vídeo. Está muito boa a lição, o subsídio que o comentarista fornece neste livro, pelo menos na lição de número 1 que eu já estudei, é muito bom, não cobre toda a lição, não cobre todo o conteúdo da lição, mas apresenta subsídios históricos muito importantes. Então eu sugiro fortemente que os irmãos comprem este livro de apoio. Não é um livro tão caro, eu estive na CPAD no Belenzinho, em São Paulo. Se eu não me engano, eu paguei R$16,60 neste livro. Então não é um livro caro. Então eu sugiro que os irmãos comprem um livro que com certeza ajudará os irmãos bastante. Junto com este livro, meus irmãos, eu também comprei esse, Jó, O Homem de Tolerância Heróica, do Charles Swindoll. Também é um livro bastante grande, Tem aqui 415 páginas, também vai servir de estudo, de fonte de estudo para nós, para os nossos comentários nesse trimestre. Junto com este material também adquirimos o Ensinador Cristão para esse trimestre. Nessa revista sempre encontramos vários artigos interessantes, principalmente no que diz respeito à pedagogia, a metodologias de aula, enfim, para professores é muito bom ter essa revista, se os irmãos puderem fazer o investimento. Compramos também para esse trimestre a Obreiro Aprovado, que neste caso, nesse trimestre, vai tratar da glossolalia, que é a questão do falar em línguas estranhas, vários artigos de pastores tratando deste assunto. É um assunto estritamente pentecostal. Junto a isso também eu comprei a revista dos jovens, que não é objeto do nosso canal, nós não fazemos vídeos a respeito das lições dos jovens, mas como os irmãos sabem, eu tenho o nosso site Estudantes da Bíblia, onde nós publicamos as lições em texto. Nós utilizamos essa lição justamente para a publicação. Então, meus irmãos, todos esses materiais nos acompanharão nesse trimestre e acredito que será uma bênção. Esse livro de Jó é um livro bastante importante para todos nós, um livro que com certeza nós extrairemos lições importantes para as nossas vidas. Isto posto, vamos então para a aula de número 1, que tem por título O Livro de Jó. Segundo o comentarista registrou no livro de apoio, o livro de Jó é, de uma certa forma, um livro incomum. Nenhum outro livro bíblico traz uma narrativa tão dramática a respeito da condição humana como este livro de Jó. Nosso objetivo é que recebamos iluminação espiritual para que possamos extrair lições para as nossas vidas.
O textuário da lição está na Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, e nos diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Já para a verdade prática nós temos: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Para a leitura bíblica em classe, nós temos 3 textos. O primeiro deles, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. O segundo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. E, por fim, o terceiro texto, Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 11. Acompanhe a leitura, por favor. 2 a Timóteo 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, segundo texto, Ezequiel 14. E ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E por fim, Tiago 5, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Como objetivo geral da lição, meus irmãos, nós temos mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Já como objetivos específicos, como nós temos 3 tópicos nessa lição, nós temos 3 objetivos específicos. Para o primeiro tópico, nós temos mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Para o segundo tópico, nós temos especificar o gênero literário e de que forma este conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E, finalmente, para o tópico 3, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Meus irmãos, antes de iniciarmos o comentário da lição, gostaria de falar 2 coisas. A primeira delas é um agradecimento. Na última aula do trimestre passado, na aula de número 13, que foi exatamente domingo passado, nós atingimos a marca de 5.000 inscritos no nosso canal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, meus irmãos, que têm nos apoiado, que têm orado por nós, que têm feito os seus comentários, os que se inscreveram no nosso canal, os que estão dando like, os que estão dando dislike. Muito obrigado, meus irmãos, por esse tão grande apoio, por este amparo que os irmãos têm dado ao nosso canal. Muito obrigado por tudo que os irmãos têm feito. Atingimos aqui a marca, então, de 5.000 inscritos. O nosso canal tem um pouquinho mais de 1 ano e meio que nós estamos postando vídeo. Na realidade, fizemos 18 meses com a lição de número 13, ou seja, já comentamos 6 trimestres. 6 vezes 3, 18, 1 ano e meio. Então nós estamos já junto com os irmãos 1 ano e meio e conseguimos, na verdade vocês nos deram isso, 5.000 inscritos no nosso canal. Muito obrigado por mais esta grande vitória, muito obrigado por todo o apoio que os irmãos têm dado ao nosso canal. Só o Senhor pode recompensá-los por tudo que os irmãos têm feito por nós e por este humilde trabalho. O segundo aviso é aquilo que os irmãos já sabem, aqueles que se interessarem em baixar o roteiro desta aula, o link para download estará aqui na descrição deste vídeo. E se você está assistindo o vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link estará logo abaixo da janelinha do vídeo ali na nossa página. Isto posto, vamos para a introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Meus irmãos, Charles Swindoll,
escreveu nesta obra: a história de Jó não só é relevante, como representa uma das mais antigas e melhores composições literárias de todos os tempos. Já Martinho Lutero disse, usou duas palavras para definir o livro de Jó: magnífico e sublime. Vejam então como este livro é maravilhoso. Em frente, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Conforme nós citamos no início desta aula, o comentarista colocou no livro de apoio que nenhum outro livro traz, de forma tão dramática, a situação da vida humana conforme nós encontramos no livro de Jó. Neste livro nós encontramos a realidade nua e crua, sem floreamento. Como os irmãos sabem, este livro trata do sofrimento de Jó, um sofrimento, num primeiro momento, injusto, entre aspas, porque Jó não merecia, vamos dizer assim, se nós colocarmos nessa questão do merecimento, Jó não merecia passar por todo aquele sofrimento, mas, no entanto, ele passou. E essa é justamente uma das grandes questões da humanidade, conforme eu mencionei. Por que os justos sofrem? É uma pergunta que se apresenta muitas e muitas vezes. Mas o que é importante, meus irmãos, nós mencionarmos nesse início de trimestre. Muitas vezes nós não recebemos resposta a esta pergunta. Muitas vezes nós não recebemos um feedback de Deus a respeito do porquê do nosso sofrimento ou do sofrimento do outro, dos justos que muitas vezes sofrem nesta terra enquanto o ímpio está, abre aspas, gozando de uma vida boa. Muitas vezes não receberemos essa resposta, mas é muito importante nós termos em mente que nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Independente da situação que se nos apresente, nós precisamos nos manter fiéis. Leamos o que diz no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, na Almeida, Revista e Corrigida. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação por 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida, disse o Senhor Jesus nessa carta do Apocalipse. Então vejam, meus irmãos, nós muitas vezes não recebemos a resposta do porquê, mas a Bíblia é muito clara em nos dizer: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas vezes nós, como seres humanos, queremos respostas, como Jó quis. Queremos indagar a Deus para que Deus nos responda, nos dê razões, nos dê motivos. E assim como Jó não recebeu o motivo claro, nós também muitas vezes não o receberemos. Mas que fique claro para nós, meus irmãos, nós precisamos lutar para nos mantermos fiéis, porque Deus nos dará recompensa. Como ele disse aqui, ser fiel até a morte, ou seja, mesmo que precise morrer, continue fiel, porque nós receberemos a coroa da vida, louvado seja o nome do Senhor. Em frente, para o ponto central, nós temos o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Conforme mencionei, uma das grandes questões é por que os justos sofrem. Em frente, meus irmãos, tópico 1. Autoria, local e data do livro de Jó. Os irmãos perceberão que esta primeira aula é simplesmente uma aula de introdução ao livro de Jó. Então aqui, durante esta aula, nós não temos subsídios profundos e pesados para apresentar aos irmãos, porque é um overview, uma visão geral do livro de Jó que estamos estudando nessa presente lição.
Então nós não nos aprofundaremos muito, meus irmãos. Os irmãos verão que nessa lição nós também não teremos muitos versículos, porque, como eu já disse, é simplesmente uma visão geral do livro de Jó, que não deixa de ser importante. Eu peço aos irmãos, os irmãos não menosprezem a lição, apesar de que é uma lição de apenas de uma visão geral, por favor, não menosprezem a lição, porque ela é bem importante, porque nos dá fundamentos, nos dá base para que possamos compreender melhor este livro de Jó. Em frente, então, meus irmãos, subtópico 1, o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Conforme o comentarista pontuou no livro de apoio, meus irmãos, não há assim um consenso, uma certeza de quem realmente escreveu o livro de Jó. Há um grupo que defende que este livro foi escrito por uma única pessoa, conforme o comentarista pontuou, Moisés, Esdras, Eliú, Salomão, enfim, essas pessoas, mas um único escritor. E há um outro grupo que acredita, que defende que o livro de Jó foi escrito por vários autores em diferentes épocas, formando, como o comentarista disse, uma colcha de retalhos. É como se, tipo assim, uma pessoa escrevesse algo, um período, né, uma parte do livro agora, dali 10 anos uma outra pessoa escrevesse e incluísse junto ao escrito do primeiro. E os escritores iam incluindo seus escritos, formando então o que ele chamou de uma colcha de retalhos. Porém, para nós assembleanos, o que mais faz sentido é que o livro foi escrito por uma única pessoa, só que nós não conseguimos definir quem. Existe uma linha, né, que defende Moisés e existe uma outra linha que defende o próprio Jó. E essa questão da defesa de que o livro foi escrito pelo próprio Jó gira em torno de algumas particularidades que nós encontramos no livro, que apenas uma pessoa que tivesse vivenciado aquela situação poderia saber para escrever. Então, para nós assembleanos, duas vertentes, né? Não estou dizendo com certeza que um ou outro escreveu, mas considera-se que pode ser que tenha sido Moisés e também pode ser que tenha sido o próprio Jó. Em frente, então, meus irmãos, entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Em relação a um único autor, acabamos de mencionar, mas quando olhamos essa questão, né, que o livro de Jó não é uma ficção religiosa, o que seria uma ficção religiosa? Seria uma história inverídica, ou seja, uma história inventada por alguém. Mas para nós, meus irmãos, o livro de Jó é um livro real, é um livro verídico, de uma pessoa que os irmãos verão na lição, chamada de uma personagem histórico. Ele é histórico, ele existiu realmente. Ele não é ficção, ele não é uma personagem criada, ele foi realmente uma pessoa, como nós veremos na decorrência, né, no decorrer da lição, nós veremos as provas de que Jó foi realmente uma pessoa e não simplesmente uma fantasia, uma obra de ficção, uma obra inventada por alguém. Em frente, então, a própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Mais uma vez, meus irmãos, eu me retrato ao livro de apoio, onde o comentarista menciona que o autor do livro de Jó desejava que todo o dilema e toda a dramaticidade, né, todo o drama vividos por Jó não fossem perdidos nem empobrecidos. E por isso ele escolheu a linguagem poética para expressá-los. Somente a poesia consegue retratar, ou seja, demonstrar de forma precisa toda a angústia, toda a dor, todas as dúvidas, todos os questionamentos que uma outra forma ou que um outro estilo literário
não conseguiria retratar. Então vejam o motivo pelo qual este livro foi quase todo ele escrito no estilo literário de poesia. Em frente, subtópico 2, a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. E é justamente, meus irmãos, o que acabamos de citar anteriormente. Uma pessoa histórica é uma pessoa que realmente existiu. E a própria Bíblia nos dará essas indicações de que Jó foi um personagem real. Ou seja, então, ele foi uma pessoa histórica. Em frente, o profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel, em Ezequiel 14:14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade da história do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. O que significa isso, meus irmãos? A Bíblia tem uma metodologia de trabalho, ou seja, uma metodologia de ser apresentada, onde a Bíblia acaba explicando a própria Bíblia. Então, quando nós encontramos referências de alguma personagem ou referências a respeito de algum acontecimento bíblico, por exemplo, no Novo Testamento, esta referência está atestando que aquilo que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento, é a verdade. Por exemplo, algumas pessoas podem duvidar do que aconteceu na Arca de Noé, ou que a Arca de Noé foi ficção. Mas o Senhor Jesus Cristo deu testemunho do que aconteceu no período de Noé lá no seu tempo. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo testificando que o que aconteceu ali na época de Noé, do dilúvio, foi realmente verdade. Então, por aqui nós percebemos que a Bíblia confirma a própria Bíblia. Se Jó fosse uma ficção, como nós mencionamos anteriormente, se Jó fosse uma invenção da cabeça de alguém, fosse uma alegoria, fosse alguém que fosse irreal, o Senhor Jesus Cristo ou a Bíblia Sagrada, na realidade, não confirmaria esta pessoa, não se utilizaria do nome dele para situações tão importantes como aconteceu em Ezequiel, onde Jó é colocado ao lado de mais dois grandes servos de Deus, e ele também não seria referenciado por Tiago lá no Novo Testamento como um exemplo de paciência. Então, meus irmãos, aqui nós vemos uma metodologia de apresentação que a Bíblia traz. A Bíblia muitas vezes confirma fatos históricos, personagens do Antigo Testamento no Novo Testamento, como aconteceu aqui com Jó. Então, isso vem nos dizer, nos garantir que Jó foi realmente um personagem histórico, ou seja, Jó existiu realmente, não foi uma história inventada por alguém. Vamos em frente? Subtópico 3, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Eu sugiro aos irmãos que, para enriquecer as vossas aulas, meus irmãos, procurem na internet um mapa, onde conste, onde era a cidade de Uz, para apresentar para os seus alunos em sala de aula, justamente para enriquecer a sua aula. Em frente, subtópico 4, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, dentro do período de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para este entendimento. Primeiro, o sacerdócio como instituição sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa, como diz lá em Jó 1:5. As filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Lá em Números 27:8, como nós vimos aqui, as filhas só herdariam a herança no caso da inexistência de filhos homens, de filhos. Se só
se um pai só tivesse filhas, aí sim a herança passaria para elas. Mas caso ela tivesse, esse pai tivesse filhos e filhas, a herança iria para os filhos e não para as filhas, como acontecia aqui na família de Jó. Dando a sequência, a palavra hebraica queshitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:32. E aqui, meus irmãos, só gostaria de acrescentar algo a respeito dessa questão da pessoa ser sacerdote do lar, para comprovar que realmente Jó estava ou viveu na época dos patriarcas. O próprio Abraão, meus irmãos, foi um sacerdote na sua própria casa. Vamos ler o que diz Gênesis, capítulo 15, versículo de 7 a 10, na Almeida Revista e Corrigida. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Vejam, meus irmãos, que aqui nesse texto de Gênesis 15, Abraão estava fazendo um pacto de aliança, uma aliança de sacrifícios com o Senhor, seu Deus. Ou seja, Abraão atuava como sacerdote dentro da sua casa, o que, quando a lei foi instituída, já não era mais válido, porque o sacerdote é aquele que servia ali no tabernáculo de Moisés. Então, essas informações nos dão uma forte evidência de que realmente Jó viveu na época dos patriarcas, porque, conforme o comentarista mencionou, ele era o sacerdote da sua casa, porque ele fazia sacrifícios pelos seus filhos. E tem a questão também das suas filhas serem coerdeiras junto com os seus filhos, também era antes da lei. Então, só esses dois fatos já vêm corroborar, já vêm fortalecer esta ideia de que o período de vida de Jó foi na mesma época dos patriarcas. Vamos em frente, queridos irmãos, agora para o tópico 2. Estrutura literária do livro de Jó. 1. Subtópico 1. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Conforme nós veremos, meus irmãos, na sequência, quase a totalidade do livro de Jó foi escrito na forma poética. E a poesia está incluída no gênero chamado lírico, onde o objetivo da escrita é expressar sentimentos e emoções, como eu já mencionei para os irmãos. Como o autor do livro de Jó queria que todos esses sentimentos e as emoções do sofrimento de Jó fossem transmitidos para nós leitores, foi escolhido então o estilo literário da poesia para que o livro fosse escrito. Vamos em frente então. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido desta forma. Meus irmãos, o fato desse livro ser, na sua maioria, no estilo poético, não o desmerece de forma alguma. Pelo contrário, isso mostra que Deus usa de todos os meios para se comunicar de modo eficaz com o seu povo. E conforme mencionado, meus irmãos, o estilo poético foi escrito neste livro com o objetivo de justamente transpassar para nós, deixar com que nós sentíssemos toda a angústia, todo o impacto do drama da vida ou do problema que Jó sofreu na sua vida. Esse é o objetivo deste livro, mostrar para nós os problemas que se abatem sobre todos os humanos. Meus irmãos, nenhum de nós está livre de passar por dificuldades. Nenhum de nós está livre de passar por problemas. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. De forma nenhuma eu estou assumindo uma posição de trazer medo, trazer tristeza, trazer apreensão para os irmãos. Mas a verdade, meus irmãos, é nua e crua. Precisamos estar preparados, porque se
precisarmos passar por alguma dificuldade, precisamos estar preparados, como eu mencionei no começo da lição, para permanecermos fiéis, para permanecermos obedientes e sinceros diante do Senhor nosso Deus, que foi justamente isso que Jó fez, mesmo passando por grandes e terríveis dificuldades como ele passou. Então nós precisamos estar preparados também para isso, para que, se preciso for, também suportarmos as adversidades que a vida muitas vezes nos apresenta, né? Muitas vezes precisamos passar por dificuldades e nós não entendemos o porquê, conforme mencionamos no início. Mas o importante é termos em mente: o nosso Deus está conosco, ainda, como diz o Salmo 23, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em frente, queridos irmãos, a estrutura desta obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, justamente nesta ordem. E aqui precisamos mencionar, né? Falamos do que era poesia, precisamos mencionar o que é prosa. Prosa é um discurso, né? É um estilo narrativo onde temos um discurso direto e livre. Ou seja, é como se estivéssemos contando uma história, como se estivéssemos escrevendo um livro técnico, por exemplo. Aquilo é a prosa, onde se conta a história e divide-se em parágrafos e divide-se em capítulos. Então, a prosa é justamente isso, uma narrativa, um discurso direto e livre. Já a poesia tem toda aquelas regras, né, de rima, enfim, todas aquelas regras. Eu não sou muito bom em literatura, não me dava muito bem a minha área é exatas, não é humanas, então essa questão da literatura nunca fui assim muito estudioso nessa área. Mas os irmãos têm na internet um farto material a respeito disso. Os irmãos, se quiserem enriquecer ainda mais a sua aula, fiquem à vontade em estudar e trazer essas informações para os vossos alunos. Em frente, queridos irmãos, ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, né, o início, que vai de Jó 1:1 até Jó, capítulo 2, versículo 13. E o epílogo, que é a última parte, vai do Jó 42, do versículo 7 até o versículo 17. Em frente, então. Subtópico 2, organização. No texto em poesia, há a seguinte organização. E aqui o comentarista vai fazer a divisão do que nós encontramos na parte central, que é a parte poética do livro. Vamos lá. Um monólogo feito por Jó. Ou seja, Jó fala sozinho por um período. Uma fala de Jó, que ele chama aqui de um monólogo. Quando ele diz monólogo, é que uma pessoa só fala. E depois ele diz aqui 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, ou seja, Jó fala e um amigo responde. Jó fala e o outro amigo responde. Jó fala e o outro amigo responde. Ele diz aqui 3 ciclos de diálogo. Então nós temos monólogo, só um fala. Diálogo, fala um, depois fala o outro. Fala um, depois fala o outro. Fala um, depois fala o outro. E depois ele continua. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, que é o Eliú. E depois, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então aqui, meus irmãos, o comentarista nos dá um overview, uma visão geral do que encontramos na parte poética do livro. O monólogo de Jó, depois 3 diálogos, né? Jó e depois seus amigos, depois 4 discursos de Eliú, enfim. Aqui o comentarista nos dá uma visão geral do que encontramos na parte poética do livro. Em frente, queridos irmãos, subtópico 3, abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja, que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. É muito comum, meus irmãos,
se utilizar, né, de textos, de metáforas ou de figuras de linguagem em textos poéticos. E é justamente a presença destes recursos literários que trazem vida para o texto, que trazem, assim como o próprio comentarista disse aqui, né, que o texto fica colorido e não fica assim aquele negócio chato, preto e branco, monótono. Então essas figuras de linguagem, essas metáforas que trazem justamente vida para o texto, e é exatamente o que acontece neste livro de Jó. Em frente, Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Aí ele vem aqui, ele mostra o vento, ele fala do vento, ele fala da nuvem, ele fala da sombra, ele fala uma corrida, uma águia, uma flor, enfim. Ele cita vários exemplos, várias figuras de linguagem, várias metáforas para colorir o seu texto ou para nos dar uma posição mais clara daquilo que ele está querendo mencionar. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Essa questão de paralelismo, meus irmãos, é justamente quando um texto, você tem um texto a respeito de um assunto e logo abaixo ou logo após você tem um outro texto que se refere ao primeiro texto, ou seja, você vai tendo textos encadeados onde o texto posterior se refere ao texto anterior, fazendo assim como se fosse uma sequência. Então isso é o que eles chamam na literatura de paralelismo. Também é um assunto que os irmãos podem pesquisar mais na literatura, na internet, os irmãos vão encontrar recursos, vão encontrar melhores explicações para os irmãos passarem para os vossos alunos. Fiquem à vontade nesse sentido. Em frente, chegamos agora no tópico 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Subtópico 1, por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para este dilema humano. Meus irmãos, como mencionamos no início desta aula, muitas vezes não receberemos a resposta do porquê. E se os irmãos perceberem o livro de Jó, Deus não explica para Jó o porquê que ele foi tentado. Não há uma explicação clara a respeito disso. Deus não disse, você foi tentado porque o diabo duvidou da sua sinceridade. O diabo achou que você estava sendo sincero simplesmente porque eu o abençoava. A Bíblia não menciona que Deus deu essa resposta para Jó. Ou seja, Deus não disse para Jó o porquê que ele sofreu. Mas Jó se manteve fiel, Jó se manteve íntegro na sua crença, na sua fé no Deus Todo-Poderoso. E por causa disso ele venceu, ele foi perseverante, ele foi, como disse lá em Tiago, traduzido para o português, paciente até receber a sua vitória. E conforme mencionei, esse questionamento do porquê sofrem os justos, ele vai voltar, ele é recorrente, ele muitas vezes aparece na vida das pessoas. E tem um exemplo bíblico muito claro, que é o que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Asaf, meus irmãos, a Bíblia fala, na realidade Asaf escreveu o Salmo 73 como se fosse, abre aspas, uma reclamação, uma indignação por causa da prosperidade dos ímpios em detrimento do sofrimento dos justos. Veja o que diz Salmo 73, versículo 2 a 5, na Almeida Revista e Corrigida. Asaf falando: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Vejam, meus irmãos, Asaf questionando.
por que que os ímpios estavam prosperando. Ele chegou ao ponto de dizer que estava com inveja dos soberbos, inveja dos ímpios, que tinham uma vida que desagradava a Deus e estavam ali numa aparente prosperidade, numa aparente paz, num aparente crescimento financeiro. Continuando, meus irmãos, no mesmo Salmo 73, agora versículos 13 e 14. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Vejam, meus irmãos, que se nós pudermos usar essa expressão, parece que deu um nó na cabeça de Asaf. Enquanto os ímpios que desprezavam a lei de Deus, desprezavam os mandamentos, eram desonestos, prosperavam. Ele, como ele disse aqui, lavava as mãos dele na inocência, buscava ser inocente, ser santo diante do Senhor, mas, no entanto, ele era afligido e castigado todas as manhãs. Isso nos mostra que Asaf quase desistiu, assim como ele mesmo disse no começo do Salmo: meus pés escorregaram, quase que ele saiu da presença do Senhor. E quando é que ele entendeu a situação? Quando é que ele recebeu uma resposta? Ele não recebeu uma resposta do porquê que ele sofria, mas ele recebeu uma resposta do que aconteceria com o ímpio. Vamos continuar lendo no Salmos 73, agora versículos 16 e 17. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Vejam, queridos irmãos, quando Asaf entrou no santuário de Deus, ou seja, isso representa o quê? Que quando ele se aproximou do Senhor, quando ele realmente buscou ao Senhor, buscou a proximidade de Deus, entrou na casa de Deus, seria entrar na presença de Deus. Quando Asaf fez isso, se posicionou diante do Deus Todo-Poderoso, ele passou a entender, ele não recebeu o porquê que ele estava sofrendo, mas ele recebeu a iluminação, a inspiração, a revelação do que aconteceria com aqueles ímpios. Ele recebeu a revelação de que toda aquela prosperidade aparente do ímpio, aquilo não era nada, porque aquilo iria passar. Toda aquela paz, toda aquela tranquilidade que os ímpios, abre aspas, gozavam em vida, mesmo sendo desobedientes, essas situações eram todas ilusórias, porque chegaria o momento em que Deus cobraria deles todos os seus pecados, todas as suas desobediências seriam cobradas pelo Deus Todo-Poderoso. Então vejam, ele não recebeu a resposta do porquê ele sofria, mas ele entendeu qual era o fim daqueles que desobedeciam ao Senhor. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós muitas vezes não devemos buscar o porquê. Por que estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas muitas vezes nós devemos buscar ao Senhor o porquê, ou para que isso está acontecendo. Porque a Bíblia diz, lá na frente nós leremos esse versículo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo, quando diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem aqui não é o bem-estar momentâneo. O bem aqui não é a paz momentânea. Todas as coisas contribuem juntamente para que o plano de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Mesmo que para isso nós precisemos sofrer agora, para que isso nos ensine alguma coisa, para que possamos ser vencedores amanhã. Então, meus irmãos, assim como Asaf não recebeu de Deus o porquê que ele sofria, mas sim ele recebeu uma iluminação, uma revelação do fim dos ímpios. Para quê? Para que ele pudesse se manter firme, para que ele pudesse se manter na sua obediência, na sua inocência, na sua santificação. Por quê? Porque haveria recompensa pelo seu esforço. Isso nos mostra que muitas vezes nós não temos que olhar para a vida dos outros. Nós temos que focar em Cristo Jesus, não é o que a Bíblia diz?
olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos ficar, irmãos, nos medindo com ninguém, quer seja crente, quer seja ímpio, porque nós temos um compromisso com o Senhor. E Ele, como a Bíblia diz, tem cuidado de cada um de nós, mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo, mesmo que muitas vezes o sofrimento bata à nossa porta, nós temos que continuar crendo, temos que continuar servindo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Glórias a Deus. Em frente, queridos irmãos, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Aqui, meus irmãos, não poderemos entrar muito a fundo nesse tema, porque isso será tratado nas lições posteriores. Mas é importante os irmãos lembrarem ou meditarem ou memorizarem que este era o sentimento, o senso comum daquela época. Todo mundo pensava desta forma. Se está sofrendo é porque está em pecado. Se está com alguma dificuldade é porque há pecado naquela vida. Só que o que aconteceu com Jó foi completamente o contrário. Ele sofria sem dever, mas o senso comum era, deu problema, está em dificuldade, está em sofrimento, tem pecado que precisa ser confessado. E como eu disse, não era nada do que estava acontecendo na vida de Jó. Em frente, neste aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Então, meus irmãos, nesse trimestre nós vamos dar uma olhada nessas teologias, entre aspas, dos amigos de Jó, justamente nessa questão do se está sofrendo é porque pecou, se tem pecado oculto, está em desobediência, essa é a visão deles. E nós vamos olhar o livro de Jó e perceber essa situação sob um outro ponto de vista, justamente sobre o ponto de vista de Jó, onde o justo está sofrendo em um, abre aspas, num aparente sem motivo, sem merecimento. Então nós iremos tratar isso durante todo esse trimestre. E por conta disso, nós vamos avançar, não vamos nos aprofundar nesse tema neste momento. Em frente, então, subtópico 2. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Inclusive, meus irmãos, essa é a tese da filosofia. A filosofia diz que os cristãos fazem barganha, porque estão de olho num prêmio, estão fazendo uma coisa buscando ganhar uma outra coisa. É justamente essa questão da barganha. E é interessante que se você for olhar assim com um olhar superficial no Evangelho, aparentemente é exatamente isso. Eu vou obedecer a Deus porque eu quero a salvação. Eu vou obedecer a Deus porque eu estou de olho numa recompensa. Quando você dá um olhar superficial no Evangelho, na Bíblia e tudo mais, até parece que é assim, até nos dá, vamos dizer assim, alguns sinais, entre aspas, de que é assim. Mas quando nós entramos realmente no Evangelho, principalmente quando se vive o Evangelho, nós percebemos que as relações não é uma relação de troca, é uma relação de amor. Porque apesar de que no nosso primeiro ato, quando nós chegamos no Evangelho, nós nos arrependemos, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, uma mensagem que fala, que prega contra o pecado. Essa mensagem, o Espírito Santo se utiliza dela e nos convence que somos pecadores. Imediatamente convencido que somos pecadores, nós precisamos de um Salvador, porque ninguém quer ir para o inferno. Então, no primeiro momento, pode ser que nós realmente nos acheguemos a Cristo num primeiro momento para escapar do inferno. Isso é natural. Quem é que está morrendo? Quem é que está na beira da morte e de repente não se esforça para fugir da morte? É assim que nós estávamos, indo para o inferno. E a salvação nos foi oferecida em Cristo Jesus. Qual que é o primeiro ímpeto nosso? Buscar a salvação. Então muitos de nós aceitou a Cristo naquele momento justamente com medo da morte, buscando a salvação, buscando ir para o céu,
Mas percebam, meus irmãos, que a partir do momento em que nós começamos a caminhar com Cristo, aceitamos a Cristo, muitas vezes de olho na recompensa, de olho em apenas fugir da ira futura e ir para o céu. Mas na jornada cristã, nós passamos a compreender que Deus nos amou de uma tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E a Bíblia nos diz que esse amor de Deus nos constrange, ele nos quebranta internamente. E a partir de então, a partir do momento que nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós não fazemos mais as coisas baseadas numa recompensa, nós não fazemos mais as coisas baseadas naquilo que vamos receber, mas nós fazemos as coisas baseadas no nosso amor pelo Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, demonstrou por cada um de nós um amor incomensurável ou imensurável, como queira, um amor que não dá para medir, não dá para mensurar este amor. E ele morreu, ele decidiu se entregar por nós. E quando nós entendemos isso, nós não mais servimos a Deus por causa da recompensa. Nós servimos a Deus por amor, por aquilo que ele nos fez. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então percebam que mesmo que num primeiro momento nós entremos no Evangelho interessados tão somente em escapar do inferno, quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a entender, nós passamos a fazer as coisas não mais tão somente para ir para o céu, mas nós fazemos as coisas por amor ao Senhor. Nós fazemos o que fazemos, nós nos esforçamos, nós nos santificamos. Não é tão somente para que nós moremos no céu, porque morar no céu, meus irmãos, é uma consequência de uma vida amorosa, de uma vida de obediência ao Senhor nosso Deus por amor. Nós temos uma dívida de amor com Deus. Nós temos uma dívida de amor com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se Ele morreu por nós, logo Paulo diz que todos nós morremos e temos uma dívida de amor com Ele. O amor dele precisa nos constranger a servirmos a Ele por amor e não por barganha, não de olho numa possível recompensa. Não, meus irmãos, é por amor. É por isso, então, que muitas vezes os filósofos não entendem, porque eles olham por cima, têm uma visão superficial e acreditam que o nosso relacionamento com Deus é barganha, ele faz para poder ganhar, porque eles não compreendem que aqueles que começam a caminhar na jornada da salvação, eles abandonam essa história de estar olhando só na recompensa para ter um relacionamento de amor com o seu Salvador. Como eu já disse, meus irmãos, o amor do Senhor nos constrange a servirmos, a andarmos com Deus por amor e não por interesse. Todas as recompensas, elas nos alcançarão, mas se nós tivermos uma vida de serviço ao Senhor por amor e não de olho, tão somente de olho na recompensa. Então que isso fique claro para todos os irmãos. O nosso relacionamento com Deus é por amor e não simplesmente uma barganha. Faço para poder receber. Tá certo? Então vamos em frente, queridos irmãos. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nestas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que este fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nesta prova. Então vejam, meus irmãos, o comentarista pontuando que o inimigo desafiou Deus a respeito que a fidelidade de Jó se dava tão somente pelo que Jó recebia. É aquela história, né? Eu louvo ao Senhor pelo que o Senhor é, eu glorifico ao Senhor, ou eu agradeço ao Senhor pelaquilo que Ele faz. Vejam, meus irmãos, nós temos que o nosso relacionamento com o Senhor não pode estar baseado naquilo que Ele faz, mas naquilo que Ele é. E é justamente
Aqui a teologia do diabo é assim, os crentes só se relacionam com Deus em relação ao que ele faz, não ao que ele é. Mas nós temos que nos relacionar com Deus em relação ao que ele é. Porque o que ele faz, ele faz. Como diz aquele hino, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não é porque nós não recebemos uma vitória, não é porque a nossa bênção está demorando, não é porque muitas vezes a dificuldade se apresenta diante de nós, que ele não é Deus, que ele não é fiel. Não, nosso relacionamento não pode estar baseado naquilo que ele faz, e sim naquilo que ele é. É justamente o que aconteceu com Jó. Deus foi desafiado por Satanás na vida de Jó, conforme o comentarista pontuou, porque o diabo disse para Deus que Jó só o servia por interesse. E Deus permitiu que Jó fosse tentado, por quê? Porque Deus sabia quem era Jó. Deus deu, irmãos, testemunho de Jó. Foi o próprio Deus que deu por 2 vezes testemunho de Jó. Reparaste tu, meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Esse testemunho foi o próprio Deus que deu da vida de Jó. E Deus conhecia o seu servo, e foi por isso que Deus permitiu que Jó passasse por aquela prova. E nós, meus irmãos, diante de toda essa situação, precisamos rever o nosso posicionamento. Nós estamos servindo a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Nós nos mantemos fiéis pelo que recebemos do Senhor ou pelo que Ele é na nossa vida? Tomemos cuidado, porque se nós só nos apegarmos ao que Deus faz, podemos incorrer numa situação de dificuldade onde a nossa fé fique abalada, onde nós desistamos da fé. Por quê? Porque pode chegar um momento onde Deus não faça mais, por alguma provação, por algum motivo. E Jó se manteve firme, por quê? Porque ele cria em quem Deus era, e não no que Deus fazia. E por isso ele conseguiu a vitória. E por isso ele permaneceu. Nós provavelmente tocaremos nesse assunto, mas tem um versículo lá no meio do livro de Jó que ele diz: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então vejam, meus irmãos, que não importa o que acontecesse na vida de Jó, a fé de Jó era inabalável no Deus Todo-Poderoso. Jó servia a Deus pelo que ele era, não porque o que Deus fazia. E é isso que todos nós também devemos fazer, meus irmãos. Servir ao Senhor, crer no Senhor pelo que Ele é. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que não se esquece, o Deus que cuida, o Deus que abençoa, enfim, o Deus Todo-Poderoso, e não pelo que Ele faz, porque o que Ele faz é apenas consequência. Nós devemos adorá-lo e servi-lo pelo que Ele é. Glórias a Deus. Vamos em frente? Subtópico 3. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. O verdadeiro encontro com Deus, meus irmãos, tem o poder de mudar as pessoas, como o próprio comentarista pontuou. Que possamos nos deixar impactar pela revelação de Deus operada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes já estamos na igreja, mas nós não recebemos o impacto do conhecimento de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas porque nós não nos submetemos a eles. Que nós possamos, meus irmãos, nos submeter ao Espírito Santo para que Ele venha nos impactar com este conhecimento da presença do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. O Espírito Santo está aqui, está em nós. Ele é o selo que nos garante a salvação e precisamos nos submeter a Ele para que Ele venha cada vez mais revelar em nossas vidas este Deus Todo-Poderoso. Porque o conhecimento de Deus traz mudanças, traz transformações nas nossas vidas. Em frente, a questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por este precioso livro. Me lembrei agora de um versículo que está no livro de Jó, que ele diz, né? Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te contemplam. É alguma coisa assim que diz o versículo. Ou seja, Jó conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas quando Jó contemplou o Senhor, ele foi poderosamente impactado, profundamente impactado pela presença, pela majestade, pela sabedoria, pelo poder de Deus. Então vejam, meus irmãos, que nós precisamos, como eu já mencionei, permitir que o Espírito Santo venha impactar as nossas vidas através da transmissão, da revelação do conhecimento de Deus para nós. Eu gostaria de ler um versículo no Salmos 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Como disse aqui o comentarista, a questão para Jó não foi tanto entender a Deus, mas experimentá-lo. Meus irmãos, o salmista diz, provai, experimente ao Senhor, faça uma prova com Ele e veja como Ele é bom. O nosso Deus é maravilhoso. Faça uma prova, experimente, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Tenha uma experiência com esse Deus Todo-Poderoso e você verá quanto a sua vida vai mudar, quanto a sua fé vai ser fortalecida, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos nos dirigindo para o final. Chegamos então à conclusão. Conforme eu mencionei, nesta aula nós tivemos só uma visão geral, um overview do livro de Jó. Não entramos profundamente em nenhuma das doutrinas, só demos assim uma tocada de leve em alguns assuntos, mas com certeza a partir da próxima semana nós já estaremos entrando com mais profundidade nos assuntos teológicos, do sofrimento de Jó, nas teologias dos seus pseudo-amigos, para que possamos continuar extraindo preciosas lições para as nossas vidas. Vamos para a conclusão. Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética, como nós já vimos. Isto é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Nós, irmãos, temos sede de Deus, sede de conhecer ao Senhor. Este é o chamado grande vazio que tem dentro de cada um de nós, que só pode ser preenchido pelo Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Para os irmãos que nos acompanharam até aqui, obrigado pela sua oração, pelo seu apoio, pelo seu comentário, pela sua inscrição no nosso canal, como nós já agradecemos pelos 5.000 inscritos que alcançamos no domingo passado. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para a lição de número 2. Graça e paz, que Deus os abençoe.